E vamos falar do Santos grandão, que tem uma missão difícil nesta quinta-feira. Vencer o Fortaleza lá no Ceará e, olha, quebrar um tabu que já dura muito tempo. Mas antes aqui, eu quero falar da bela vitória dos meninos do Sub-17 contra o Flamengo, na tarde desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro do Sub-17. O Flamengo, que saiu vencendo por 1-0, mas no segundo tempo não teve para ninguém. E os meninos do Sub-17 acabou virando o jogo e vencendo o Flamengo por 2-1, com, com um primeiro tempo que eu vi a maior parte desse primeiro tempo, e o Flamengo deu uma mastigada, deu uma remoída no Santos no primeiro tempo. Deu uma friagem ali nos torcedores que estavam acompanhando o jogo, ou lá na Vila, ou até mesmo pelo YouTube, mas no segundo tempo o Santos deu aquela controlada no jogo, e logo ali aos 8 e aos 10 minutos, acabou virando o jogo, e aí as coisas já ficou um pouco mais tranquila para os garotos da Vila. O jogo aconteceu pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, e o Santos, que agora com a vitória, foi para sexto lugar da competição com 9 pontos ganhos. Lembrando que classifica 8, quer dizer, o Santos está ali dentro do pacote ali dos classificados. Os gols aconteceu ali aos 34 minutos, o Rian Roberto marcando de pênalti para o Flamengo, e aí aos 8 minutos o Davi Nogueira marcou para o Santos, e o Garcia aos 10 fez os 2-1, já no segundo tempo, os dois gols do Santos. O Santos, que jogou com o João Pedro, que fez duas boas defesas no segundo tempo e ajudou o Santos ainda a, a segurar o resultado. Um bom goleiro esse menino aí. João Pedro e Yuri Soares, depois o Guilherme Cruz, o Rian Carlos, o Samuel Costa, depois o Gabriel Coco, o Rafael Gonzaga, o Cabelo, o Samuel Pierre, depois o Davi Carvalho e o Vinícius Fabre e o Garcia. Esse Vinícius Fabre é bom menino também, bom jogador. Depois o Benício, o Nadson, depois o Lorenzo de Paula, o Davi Nogueira, depois o João Grando. O treinador, o Helder Campo. Os meninos voltam a campo agora, sábado, pelo Campeonato Paulista contra o Mauaense, lá no Estádio Municipal Pedro Benedetti, em Mauá. O jogo é pela nona rodada do Campeonato Paulista e acontece às 11 horas. Quem querer ver os garotos correndo e jogando, é só ligar aí no YouTube que você vai achar onde você encontra Santos e Mauaense pelo Campeonato Paulista, nona rodada do Campeonato Paulista. E aí, agora vamos falar do Santos grandão. Esse daí, último jogo antes desse tal Mundial que vem aí, que olha, não vai ser fácil não. Os brasileiros também enfrentar os europeus lá. Vamos ver, vamos ver. É aquela coisa, a gente vai acompanhar sem aquela preocupação de quem vai ganhar, de quem vai perder. E olha, e a seleção brasileira ontem? E a seleção brasileira ontem, que eu gostei de ver o jogo da seleção brasileira? Tomara que continue assim, melhorando mais. Parece que o italiano, parece que com aquela máscara dele, mascando aquela goma ali na boca, direto ali. Aquilo ali, olha, ele remói direto. Meu Deus do céu. Mas, como se diz, a seleção brasileira fez um bom jogo, eu gostei. Embora do Paraguai no segundo tempo tentado querer fazer uma pressãozinha no Brasil, mas o Brasil soube se comportar. Vamos ver. Agora, esperar o Neymar se recuperar bem, o Neymar dar aquela alavancada nessa seleção aí, porque está precisando. Olha, o Santos, para o jogo de amanhã, dessa quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, lá no Castelão, em Fortaleza, o Santos não tem o João Paulo, que foi dispensado, me parece que o voo dele faleceu, o Gil, que está com dor no quadril, e o Neymar, que foi expulso, que achou que o jogo lá não era futebol, era aquele jogo de mão, e acabou metendo a mão na bola para dentro do gol.
está suspenso. E o Fortaleza, que está em 17º colocado, o Santos, que é o 18º colocado. E olha, o Santos, que além dos 3 pontos para correr atrás, o Santos vai correr atrás de quebrar um tabu de 40 anos. Em 1984, o Santos venceu o Fortaleza lá em Fortaleza por 4-1. Eu sei que o Serginho Chulapa fez 2, eu sei que o Pita fez 1, eu não lembro o outro gol de quem foi, mas eu me recordo aqui desse jogo. 4-1 para o Santos, como se diz. Era uma época de sofrimento também. O Santos nessa época aí, ele vivia capengando também. Embora que aquele time lá que foi feito ali em 1984, ali 83 e 84, que foi campeão brasileiro, mas depois tudo aquela coisa que foi desmanchando, vai saindo um, vai saindo outro. Mas, como se diz, era um tempo ali, o Santos vivia até uma fase diferente ali, nessa época ali do campeonato brasileiro, que era aqueles campeonatos brasileiros totalmente diferentes dos campeonatos de hoje. Mas vamos torcer aí, quem sabe 3 pontos, quem sabe se vier os 3 pontos é sinal que o tabu de 40 anos foram quebrados, porque já foram 8 jogos nesse intervalo aí, com 3 vitórias do Fortaleza e 5 empates. Quer dizer, o Santos, todo esse tempo aí, não venceu o Fortaleza jogando lá no Ceará. O Gabriel Brazão, o Gabriel Veron também, que não foi relacionado para o jogo de amanhã. Além do João Paulo Gil e o Neymar, tem o Gabriel Brazão, que está fora dos relacionados. O JP Sherman, o David Washington e o Tomás Rincon, que estavam nas seleções de cada um, já se encontraram com o Santos lá em Fortaleza e já estão à disposição do técnico Kleber Gauchinho. Os relacionados pelo Kleber Gauchinho foram os goleiros Brazão, Diógenes e João Fernandes, os zagueiros Zé Ivaldo, o João Basso, o Luan Pérez e o Luizão, os laterais o Aderlão, o Escobar, o Souza e o JP Sherman, os meias e volantes ali, o João Schmidt, o Zé Rafael, o Tassiano, o Ian, o Diego Pituca, Roleiser, o Gabriel Bontempo, os atacantes, o Tiquinho Soares, o Guilherme, o Barreal, o David Washington e o Luca Meireles. Esses foram os relacionados. Lembrando, como eu falei, o Gabriel Verão não está nesses relacionados. Será que ele chegou atrasado de novo? Meu Deus. Ó, o provável Santos, eu acredito que vai ser mais ou menos por aí. O provável Santos para amanhã contra o Fortaleza. O Gabriel Brazão, o Escobar, o Zé Ivaldo, o Luan Pérez e o Souza. O meio-campo, Diego Pituca, o Zé Rafael, o Roleiser, o Barreal, o Guilherme e o Tiquinho Soares. Acredito que será mesmo o Tiquinho Soares. Treinador, o Kleber Gauchinho. Portanto, Gabriel Brazão, Escobar, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Souza. Diego Pituca, Zé Rafael, Roleiser, Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Olha, eu gosto, eu gosto, eu tinha essa vontade mesmo de ver o Diego Pituca ao lado do Zé Rafael. Eu já vinha já com esse pensamento, o Diego Pituca ao lado do Zé Rafael. E queria mais ainda ver o Diego Pituca ali como o primeiro volante ali, para testar, ver o Diego Pituca. Eu gostei do jogo que ele entrou contra o Botafogo, a bola não bateu na canela dele, a bola parece que estava mais macia quando chegava perto dele, e aí isso aí parece que vai mudando aquela fase terrível que o Diego Pituca estava passando no Santos. E a outra que eu gosto também é ali o Escobar na lateral direita. Tomara que seja outra vez o Escobar na lateral direita. Eu gostei do jogo do Escobar contra o Botafogo, até mesmo para poder aproveitar o talento do Souza do outro lado. É claro que para muitos acham que o Souza já arrumaram o defeito do Souza. Para muitos falam que o Souza marca mal. É aquela história. Eu já quero ver a qualidade. Qual que é a qualidade do Souza? É o apoio, é o cruzamento. Porque o cruzamento parece que ele joga com a mão na cabeça do atacante. Então eu já quero ser diferente. Eu não quero ficar procurando os defeitos que tem o Souza. Eu quero procurar a qualidade que ele tem
e tem muita, tem muita. Eu acredito que o Souza ali, o Souza, com o Neymar ali no meio campo ali, pode dar um caldo bom ali pelaquela esquerda ali. Vamos aguardar para ver se eu estou certo. Vamos aguardar. Olha, um provável Fortaleza. O João Ricardo, o Tinga, o Kusevich, o Gustavo Mancha, o Mancuso, ou o Bruno Pacheco, o Zé Wellison, o Martinez, o Pochettino, o Marinho, Marinho, hein? O Luceno e o Breno Lopes. Aquele mesmo lá de 2021, que deixou os torcedores do Santos muito nervosos naquele dia, mas não foi nem só com ele. Eu fiquei nervoso com muitas coisas naquele dia, principalmente com aquele a Cuca que judiou do Santos naquele dia e praticamente ajudou o Santos a perder aquele jogo, que faltou coragem de jogar em cima daquele time do Palmeiras lá naquele dia, porque o Santos respeitou demais o Palmeiras e o Palmeiras respeitou demais o Santos, e no final a gente viu o que deu no final do jogo. Aquele gol achado lá, onde tirou o sonho dos torcedores do Santos do tetracampeonato da Libertadores. Vai apitar o jogo o Paulo César Janovelli da Silva, ele é mineiro, o Felipe Alan Costa de Oliveira, mineiro, o Celso Luiz da Silva, também mineiro, vieram de Peru, certamente. O trio veio de Perua, certamente. E o Rafael Traço, de Santa Catarina, no VAR. É um jogo, como se diz, não existe jogo fácil dentro do Campeonato Brasileiro, de jeito nenhum. Todos os jogos são difíceis, principalmente dois times que vão se enfrentar nesta quinta-feira, um em 17º colocado e outro em 18º colocado. Se fosse um no primeiro colocado e o outro no segundo, também ia dar o jogo bonito. Como amanhã, os dois também, acredito, pelo estilo do Santos jogar, o estilo do Fortaleza jogar, eu acredito que podemos ver aí um grande jogo amanhã lá no Castelão, no Ceará. Quem sabe aí uma vitória do Santos deixaria o Santos mais tranquilo, mais sossegado, com a cabecinha mais leve, e os santistas, quem sabe aí dormir mais tranquilo na noite da quinta-feira. Vamos aguardar e esperar, quem sabe aí essa bela vitória do Santos, depois de 40 anos que o Santos não vence lá na terrinha do Fortaleza. Vamos esperar, quem sabe, como se diz que tabu é para ser quebrado, contrato é para ser rasgado, é para ser pago, é para se quebrar. Então vamos torcer que esse tabu caia amanhã lá contra o Fortaleza. Já que quebraram tantos tabus que o Santos tinha com os outros aí ultimamente, e todo mundo vieram quebrando, quem sabe que amanhã é o nosso dia também de quebrar esse tabu. Se inscreva no canal, deixa seu like, mas deixa seu like mesmo, dá uma força aí pro canal Peixinautas aí, como se diz, como todo mundo pede, eu vou pedir também. Ajuda aí o canal Peixinautas aí, vai lá com o dedinho ali, dá o joinha ali, que o canal Peixinautas vai ficar mais contente ainda para falar do Santos, fazer o quê? Nós temos que falar, dar risada e conversar e brincar e, como se diz, faz parte tudo da vida. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.